Olá pessoal, boa noite, tudo certinho com vocês? Estamos começando mais um painel, novo quadro de toda terça-feira. Sejam muito bem-vindos então ao nosso talk. Hoje nós estamos aqui com os nossos convidados. Eu gostaria que eles primeiramente se apresentassem. Boa noite pessoal, sou o Alexandre, faço parte do time da produção e da criativa aqui da UVEC Igreja. Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago e faço parte também do time da UVEC Igreja. Que coisa boa aos nossos convidados, Alex e Thiago, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter um tema muito interessante, muito bacana, que é a rocha inabalável, né? Essa rocha inabalável, essa fundamentação, e hoje nós vamos colocar em prática, né? Esta construção civil espiritual, né? Aonde está a sua casa, aonde está firmada a sua casa, esse então vai ser o rumo da nossa conversa de hoje. E eu gostaria de saber dos nossos convidados, o que é então essa rocha inabalável? A nossa rocha inabalável, no caso, é Cristo, né? Ele é o fundamento de tudo, ele é a base, é onde a gente deve construir, ter a nossa construção. Ele é o fundamento, ele é a rocha inabalável. Legal, Alex, é isso aí. Muito bem. E é legal também a gente ver que, assim como Cristo para nós é a nossa rocha, onde a gente constrói sem medo, onde a gente se firma, a palavra também nos conta que Jesus também tem uma rocha inabalável. Olha só. Então, é tesouro, como a palavra diz, né? Em Cristo estão escondidos, né, o tesouro do conhecimento e da sabedoria de Deus. E quanto mais a gente olha para a vida de Cristo, mais isso acrescenta para a gente pega e vê que a forma como ele viveu aqui, ele nos mostrou como é na prática confiar nessa rocha inabalável para a gente viver. Exatamente, é incrível, né? A gente pensar que hoje a gente tem um fundamento na qual a gente coloca muito bem firmados os nossos dois pés, né? E isso vale para muita coisa. Isso abre um leque tão gigantesco que quando a gente fala de fundamentação, a gente coloca nosso fundamento aonde? Nosso trabalho, nosso relacionamento, na nossa família, em tantas outras coisas que a gente pode firmar nessa rocha inabalável. Porque Cristo, ele não é um só. Ele não é para uma coisa só. Ele não é limitado. Ele é ilimitado, não é mesmo? Com certeza. E a gente olha para a passagem onde, quando aconteceu o batismo de Jesus ali, que vamos tratar dele como se fosse o início do ministério de Cristo aqui na Terra, né? De Jesus como, vamos dizer assim, Jesus começando a andar como Jesus Cristo a partir daquele momento, pela revelação e tudo mais. Jesus, quando ele vai ser batizado, ele sai das águas e o céu se abre, o Espírito desce sobre ele, né, em forma de pomba, e ele escuta uma voz do alto dizendo, né, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. E a gente vai ver que, como Cristo ele começa o ministério, vamos dizer, a partir dali, mas ele escuta do Pai como se ele já tivesse feito muita coisa. Esse é meu filho que me dá muita alegria. Isso mostra que o prazer de Deus com os seus filhos, ele não é por causa dos nossos feitos, das nossas realizações, mas a nossa identidade, ela é mais do que suficiente para nós sermos amados, aprovados e dar alegria para Deus. Exatamente, é isso aí. Porque Cristo, como você bem mencionou no começo, Thiago, ele teve a sua rocha, que foi o Pai. Né? O Pai foi quem enviou ele, e de muito bem voluntário, de muito agradável, ele assumiu essa missão. Com certeza. Né? Ele assumiu com bravura, né? A gente muitas vezes pensa que Cristo ele veio obrigado. Não, ele quis vir. Foi intencional, né? Foi intencional. Foi intencional. Exatamente. Então, quando a gente vê que Cristo ele veio na total dependência, que para ele a rocha era o Pai, né? Ele conquistou e fez muita coisa aqui nessa terra, né? E que hoje a gente leva de princípio, né? Com certeza. E logo depois ele vai para o deserto e é tentado, né? E a primeira coisa em quem ele é tentado é na sua identidade. Né? O que Satanás diz para ele? Se tu és filho de Deus, faz isso. Se tu és filho de Deus, faz aquilo.
sabe? E quantas vezes a gente é tentado, já ouviu isso também. Ah, mas se tu é cristão, faz tal coisa. Se tu realmente fosse de Deus, tu não faria isso. Se tu é de Deus, tu tem que fazer aquilo. Sabe, a gente já ouviu isso de gente bem intencionada, querendo o nosso bem. Mas se a gente parar para pensar de quem é essa voz, na verdade, né? De quem está por trás, né? Aí é que tá. Então, tipo, ataca diretamente a identidade de Cristo. E o legal é que ele responde com a rocha dele. Que aí ele diz, quando Satanás diz para ele, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E a resposta dele é, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. E qual que era a palavra que ele tinha acabado de ouvir da boca de Deus? Você é meu filho e é meu filho amado. Oh, coisa, né? Maravilhosa. Então eu não preciso provar que eu sou filho. Eu acabei de ouvir do Pai e o Pai me disse, eu sou filho amado e essa é a minha rocha. Exatamente. Que coisa incrível a gente pensar que, né, quando a gente olha essa identidade, né, e hoje a gente deve ter isso muito bem consolidado, né? Com certeza. Tanto na nossa vida, mas como também nas nossas atitudes. Sem dúvida. Ter essa identidade. Olha o que Cristo foi tentado e olha a resposta. Olha, né, esse pertencimento que Cristo fez perante essa tentação, digamos assim. Né? Ele colocou a identidade, né, primeiramente de Deus para com ele, e hoje a gente vê essa identidade fluindo através de nós. Que isso, tipo, eu sou filho, eu sou totalmente dependente de Deus. Ele é Exatamente. o meu sustento. Podemos dizer assim que é passado de geração a geração, né? É verdade. Do pai para o filho e do filho para todos nós, né? Então é maravilhoso a gente ter com certeza esse firmamento, essa fundamentação cada dia mais em nossas vidas, né? Com certeza. E a gente fala justamente sobre rocha inabalável, né? É engraçado porque são duas, vamos dizer assim, duas palavras falando sobre firmeza. Primeiro porque uma rocha por si só, ela é dura, né? Mas não significa que ela realmente esteja firme. Eu posso pegar uma pedra extremamente robusta, mas ela pode estar num lugar que não é firme. E aí, quando a gente fala de rocha inabalável e vê Jesus como a nossa rocha, e a gente vê Jesus se firmando na palavra do Pai, a imagem que me vem é uma rocha extremamente forte, colocada sobre um lugar extremamente estável. É isso aí. Então, Cristo ele é inabalável pela sua natureza e também pelo fato de ele e o Pai serem um. Então, além da firmeza dele, a gente vê a firmeza de onde ele está fundamentado. Exatamente. Os princípios, né? Exatamente. É um conjunto, né? É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo é um conjunto, ou seja, tipo, depender totalmente de Jesus é dizer que Deus é o nosso Pai. Exatamente. Ver Ele como o nosso Pai. Ele como nosso Pai, ou seja, tipo, nem o Tiago falou, tipo, o fundamento de Cristo era Deus. Ou seja, nosso fundamento é Cristo, mas é Deus também. Exatamente. É tudo um composto, é tudo interligado. Exatamente. A gente se vê como filho é incrível, é maravilhoso, porque tipo, isso traz os benefícios que Cristo trouxe para nós. Tipo, traz o combo, né? A gente olha tipo, tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, tudo foi por nós. Exatamente. E o mais interessante nisso tudo que a gente está conversando até aqui é que essa rocha, ela está em movimento. Ela não é uma rocha imóvel, né? Ela é móvel, porque em todos os lugares aonde a gente pisar com a planta do nosso pé, essa fundamentação precisa estar. Ela precisa estar ali, porque a gente nunca sabe hora e nem momento que o dia ruim ele vai chegar. Né? Porque convenhamos entre nós aqui que é fácil a gente dizer que a nossa rocha é Cristo quando os dias eles vão bem. Sim. Né? Mas uma tempestade, uma ventania, um tornado, ele muitas vezes não avisa quando ele vai chegar. Exatamente. Ele simplesmente chega. E aí, aonde está a tua rocha? Né? Aí é o momento de confiar. Aí é o momento de descansar. Exatamente. Aí é o momento de descansar, né? E a gente percebe que por que esse fundamento ele realmente é inabalável? Vamos lá, todos nós aqui, nós temos o nosso trabalho e a gente tem conhecimento que nos capacita a realizar o nosso trabalho,
Isso é óbvio, né? A gente faz o que faz porque a gente conhece, a gente estudou pelo menos o produto ou o serviço, o ramo onde a gente está, a gente sabe o que está fazendo. Mas o nosso trabalho ele depende muito de nós. Por mais conhecimento que a gente tenha, pode acontecer de vir um serviço diferente que você não conhece, de aparecer uma situação daqui a pouco de um cliente, um desafio no trabalho para o qual você não está preparado. E aquilo vai te abalar. Por quê? Você não está preparado para aquilo ali. Agora, por quê? Porque depende de nós. E por que Cristo é uma rocha inabalável para a gente? Porque não depende de nós. Depende 100% dele. Não depende do quanto eu conheço ou do quanto eu sou capaz, mas sim do quanto eu descanso. A gente está acostumado no mundo a depender do nosso esforço. E com Cristo é o contrário. Quanto menos eu me esforço e mais eu descanso nele, mais a minha vida se torna inabalável. Exatamente. Porque menos ela depende de mim. Quanto mais de mim, mais se abala. Quanto menos de mim, mais firme se torna. E aí a gente vê, se a gente olhar a passagem de João, quando fala da questão da videira verdadeira. Tipo, peraí, mas videira, rocha, uma é macia e a outra é dura, vamos lá, mas vamos tentar, vamos fazer um link aqui. Ali, Jesus começa a falar de frutos. Né? Ele começa a falar de frutos, que o Pai é o agricultor, que limpa, para que aquele ramo que dá fruto, dê mais fruto ainda. E isso, muitas vezes, a gente percebia como uma cobrança, tipo, tu tem que dar fruto, você tem que fazer, você tem que mostrar resultado. Mas não. Isso ali é uma promessa de bênção e de frutificação para nós. No seguinte sentido, vocês estão firmados em alguém que por estarem nele, certamente vocês darão frutos, certamente vocês desfrutarão, certamente vocês terão beleza, vocês serão cuidados. E aí tem uma parte que às vezes gera dúvida na gente, que a gente conhece a graça, sabe que não depende de nós, que é Deus que cuida, que é Deus, é o Espírito fluindo em nós, mas ele fala ali que aquele que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais. Mas aí tem uma parte que diz que, mas aquele que não dá fruto, o Pai corta. Parece tão contraditório, mas isso é por um erro de tradução. A palavra que está ali, que diz que aquele ramo que não dá fruto, o Pai corta, a palavra em original no grego não significa cortar. Foi uma tradução religiosa. Na verdade, a palavra ali significa elevar. Então, quando aquele ramo que está embaixo ele não dá fruto, ele não é cortado. Ele é elevado, para que pegue mais sol, esteja mais alto e possa dar fruto. Exatamente isso. É o tal do crescer de nível, aumentar de nível. Né? Toda vez que a gente tem isso em nossas vidas, ele não nos corta. Ele faz com que a gente cresça. Exato. Com que a gente evolua. Né? Então isso é grandioso. Né? É grandioso a gente perceber e compreender. Como você mencionou, Tiago, né? Isso é uma questão, uma má interpretação, né? Aonde outrora a gente acreditava que éramos cortados, éramos podados, e hoje a gente entende que tudo é para o nosso crescimento e para a nossa evolução enquanto pessoa, enquanto ser espiritual, enquanto filho. Exatamente. Né? É incrível. É muito bacana. É legal. A gente vê esse cuidado de Deus com a gente, né? Isso faz com que a rocha seja ainda mais firme e a nossa vida, pautada nisso, seja ainda mais inabalável, porque, mais uma vez, mostra que não depende de mim. Se eu estou dando fruto, é porque eu já estou no lugar certo. Se eu ainda não estou dando fruto, é porque Deus vai me elevar, me colocar no lugar certo e eu vou frutificar. Então não é um se, mas é um quando. E isso gera em nós uma expectativa boa. Não é aquela expectativa de juízo, mas a expectativa de quando que vai chegar a minha hora. Onde será que Deus vai me colocar? Sabe, quando Ele me elevar, eu sei que eu vou dar fruto. E a glória vai ser dEle, porque não fui eu. Todo mundo que já viu uma parreira, uma videira, né? Uma parreira de uva, né? Vocês já viram algum ramo fazendo força para dar fruto? Chega lá, aquela folhinha chegava, tá torcida, assim, tentando fazer uma força para ver se saía um cacho de uva. Você não vai ver isso. Porque não depende do ramo. Depende da saúde da planta. E a nossa planta, a nossa saúde depende de Cristo. Então, não há nada que a gente possa fazer para que dê certo, e não há nada que a gente consiga fazer para dar errado, porque depende totalmente dele. Né? Toda a nossa dependência, né? Toda a nossa dependência tem que estar nele. Com certeza. Né? Tem que estar nele. Isso é incrível, porque a gente pensa muitas vezes que a essência do firmamento está por nosso esforço.
pelo nosso esforço. Quanto mais esforço eu fazer, mais firme eu vou estar, né? Isso muitas vezes as pessoas têm essa mentalidade e esse conhecimento que quanto mais esforço eu fizer, mais firme eu vou estar. E Cristo, ele vem e quebra esse paradigma, ele quebra esse tabu. Exato. Né? Ele diz, se você confiar plenamente em mim, descansar plenamente em mim, eu já vou realizar, eu já realizei, na verdade, né? Porque muitas pessoas confundem rocha inabalável com fé inabalável. E aí é uma grande diferença. Automaticamente, se a tua vida, automaticamente, se o teu ser está firmado na rocha que é Cristo, automaticamente a sua fé vai ser enriquecida. Automaticamente a sua fé vai ser colocada em ação. Não pelo seu esforço, mas porque a sua rocha está em Cristo. Que através dele, é por meio dele. Com certeza. Né? Com certeza. É impossível você andar com ele e não ser cheio de fé. Não tem como. Não tem como, exatamente. É que nem quando você encontra, igual quando você encontra alguém que colocou um perfume forte. Você encontra a pessoa e dá um abraço nela. Você vai ficar com o perfume dela em você, não adianta, não tem o que fazer. Sabe? E essa é a questão do bom perfume de Cristo. Como que eu faço para ter o bom perfume de Cristo? Cara, abraça ele. Gruda nele, sabe? Faz dele realmente o teu firmamento, faz dele a tua rocha. E você vai ter o cheiro dele, você vai estar com o perfume dele. Quando a gente convive tanto com alguém tão perto, de abraçar, de se aninhar em alguém, você fica com o cheiro dele. Exatamente. Eu como pai, o cheirinho que eu mais gosto de encontrar nos meus filhos é o meu. Porque se eu abraço eles e sinto o meu cheiro, quer dizer que eles estavam perto de mim há pouco tempo. Sabe? Qual que é o cheiro que o pai espera encontrar em nós? O dele. Porque é sinal que a gente estava com ele. Sabe? Exatamente. Então, esse fundamento, ele fala um fundamento de amor, né? De amor. O amor de Deus é esse fundamento firme que faz com que a gente fique em paz, tranquilo. E essa essência é que o mundo precisa entender. Né? Essa essência, esse aroma agradável, né? Porque as pessoas pensam que a rocha, né, que é Cristo, ela só é quando as coisas surgem. Ela só é dependendo da ocasião. E hoje a gente sabe que Cristo, ele não apenas nos visita, mas ele habita em nós. Né? E quando ele habita em nós, a gente deixa um pouquinho dele quando a gente abraça uma pessoa, quando a gente fala dele para uma pessoa, quando a gente, muitas vezes, a gente não fala nada sobre ele, mas a nossa atitude mostra que ele está ali. E automaticamente, quando a gente mostra que ele está ali, a gente está transformando, a gente está colocando para o próximo essa rocha também. Com certeza. Com certeza. Um dia alguém nos apresentou essa rocha, né? Exatamente. Um dia alguém foi canal da parte de Deus aí para transbordar isso para nós, né? Para que isso chegasse até a gente. E é muito gostoso quando a gente se vê livre de um paradigma religioso, de um dogma, de algo que te prende. Quando você se percebe como uma pessoa livre, cara, você voa. E como o Guilherme falou, não é uma rocha parada. É uma rocha que te convida para andar, para se mover, para crescer, para mudar o mundo. Sabe? Você consegue impactar outras vidas simplesmente se movendo. É o perfume dele em você que toca nas outras pessoas. Que exala para as outras pessoas. Isso é grandioso, né? É incrível que, às vezes a gente nem precisa tocar no nome dele para a pessoa ver que ele habita em nós. Claro, habita no próximo também. Mas, é incrível nossas atitudes, porque o caráter dele está em nós. A nossa identidade é de Deus. Nós somos filhos dele. Ou seja, nós temos a identidade dele, o próprio caráter dele. É incrível, não comentar sobre isso, sabe? Que o caráter dele está em nós e, é isso que a gente tem que levar para os outros. Porque é muito fácil, né, Alex, as pessoas descobrirem que você é cristão ou descobrirem que você é de Cristo quando você fala dele. Isso é muito fácil. Se eu chego para vocês aqui e falo, eu sou de Cristo, eu vim conversar sobre Cristo, automaticamente vocês vão pensar, não, o Guilherme é cristão, né? O Guilherme é da igreja, digamos assim. Mas quando a gente tem uma conversa
E quando Cristo não é citado, mas quando ele é indiretamente citado através das atitudes, aí que está verdadeiramente a essência. Com certeza. A pessoa vê que a sua rocha não está em achismos, mas sim está no correto, no certo, né? Tá na aliança, né, que a gente tem com ele. Mesma coisa, eu sou casado com a Dani, mas eu não preciso o tempo todo ficar dizendo, eu sou casado com a Dani, sou casado com a Dani, sou casado com a Dani. Exatamente. Mas você vai ver uma aliança no meu dedo, vai ver a minha atitude, vai ver que a forma como eu me porto, a maneira como eu conduzo as minhas atitudes no dia a dia, isso vai acabar entregando que eu tenho um compromisso com alguém. Exatamente. E aí, dependendo das minhas atitudes, você vai querer saber, tá, mas peraí, com quem é teu compromisso? Quem é a tua esposa? Quem são os teus filhos? Porque você vai ver que eu não sou sozinho, eu tenho uma família comigo. E que nem o Guilherme falou, nossa questão com Deus é a mesma coisa. A gente vai andar de uma forma que as pessoas vão perceber, poxa, esse cara está comprometido com alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse Deus? Eu vejo tu tão tranquilo diante de determinadas situações. Como é que tu faz para ficar calmo diante de tudo isso? Como é que tá? Poxa, está o mundo desabando e você está tranquilo. Me conta o segredo. Não, o segredo é Cristo. Eu não me abalo, não porque eu sou forte, mas porque eu estou firmado em alguém que é forte. Eu sou fraco. Exatamente. Mas ele que me segura é forte. E um grande exemplo, viu, Alex e Tiago, disso tudo, que eu acabei refletindo, é também da mulher do fluxo de sangue. Sim. Né? Ela não precisou ver Cristo para acreditar que ali fluiria a cura através da vida dela, né? Uhum. Ela não precisou ver. Ela simplesmente soube. Ele vai passar por aqui. E eu preciso tocar nele. Então, ali a gente vê um exemplo Com certeza. disso tudo que a gente está falando, né? Não precisar ser falado, mas sim a atitude fala muito mais. Com certeza. Né? E ela, naquele momento, ela enfrenta uma multidão de... Só pela quantidade de gente já era de deixar um pouquinho com medo. Imagina uma pessoa que estava tanto tempo, tantos anos com aquele fluxo, com certeza ela estava fraca. Né? Exatamente. E aí você encontra uma barreira, uma parede de gente para poder chegar até ele. Se isso não bastasse, ela vivia num tempo onde havia uma religião que impedia ela de chegar até ali. Então, ela não poderia, por causa do fluxo, nem sequer estar ali no meio. Então, ela enfrenta a lei, ela enfrenta a religião ela enfrenta os religiosos enfurecidos. Aquela religião que nunca curou ela enfrenta aquilo ali e toca em Jesus. E aquele toque dela de coragem, de ousadia, de fé, traz a cura para ela. Exatamente. Então, a gente precisa ter a coragem de romper com determinados dogmas religiosos. Exatamente. E chega num ponto que ou eu rompo com a religião, ou eu não toco em Jesus. É estranho falar isso, né? Mas é isso. Ou eu rompo com a barreira religiosa, ou eu não toco em Jesus. Porque ou você está na rocha, ou você não está na rocha. Exato. Não existe um meio termo, né? Não existe um meio termo. Ou você está, ou você não está. Ou você enfrenta e quebra esses paradigmas e vive realmente, né, o que Cristo tem para a tua vida, ou você não vive. Né? Não existe um em cima do muro. Né? Exatamente. Tem até uma ilustração que é bem engraçada. Todo mundo aqui já deve ter visto videozinhos engraçados na internet, né? E aí tem alguns que a pessoa está em cima de um cais, de um pier ali, e aí tem algum barco, alguma coisa perto. E a pessoa não entra no barco e não fica, ela bota um pé em cada um pé fica firme e o outro barco vai levando embora e o tombo é certo. Ou você tira o pezinho do barco e firma ali, ou pula para o barco. Exatamente. Se tentar deixar o pé nos dois, vai cair, não vai ficar em nenhum. Então, a gente tem um fundamento firme, o nosso pier ali, vamos dizer assim, Está ali. está ali firme, e tem uma outra coisa que em uma hora é de um jeito, conforme o vento bate é de um... E Jesus não tem essa questão. Então, cara, o barco está indo, cara, deixa aí, aqui onde eu estou eu não caio, eu não afundo, eu não me sujo, eu não me molho, está tudo certo. Agora, se eu tentar colocar um pé em cada um, não tem firmeza. Aí a gente entra na comparação, né? Que é... Ou você está com a sua casa firmada na rocha, ou você está com a sua casa firmada na areia. Exatamente. Né?
Qual dos dois você está? Né? Você está na rocha ou você está na areia? Nos dois você não pode estar. Né? Exatamente. Se você está nos dois, algo de errado está acontecendo. Com E certeza. com certeza, quando a tempestade vier, quando os dias ruins vierem, ali que vai estar muitas vezes o resultado, a consequência, né? Então é muito incrível a gente pensar dessa forma, né? Ou você está ou você não está, Exatamente. né? Isso é muito incrível. E a gente pode perceber também que quando a gente está afirmado, quando a gente tem essa revelação de que Cristo é a rocha inabalável, ali a gente tem tudo, né? Tudo o que precisamos está ali nessa rocha. Exatamente. E é uma rocha firme, mesmo em meio a tempos difíceis. Como foi colocado antes, né? Uma coisa é você dizer que está firmado enquanto está tudo certinho, tudo tranquilo, tudo no lugar. A outra é quando o bicho está pegando. A outra é quando o dia mal vem, é quando o vento bate, é quando vem a acusação, é quando vem o apontamento de dedo, é quando vem situações que começam a te fazer questionar. Será que é o caminho por aí? Esse será Um problema. é um problema. Mas aí a gente vê o contraponto entre Jesus e a atitude de Adão. Adão e Eva, quando estavam no Éden, eles tiveram sua identidade questionada. Na verdade, questionaram a identidade dele e de Deus ao mesmo tempo. Ah, mas espera aí, Deus disse isso, mas eu serpente, estou te dizendo outra coisa. E eles colocaram um pé em cada uma e disseram, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar como é que é escutar o outro lado? E aí deu no que deu. Então, e Jesus foi o contrário. Quando ele teve a identidade dele questionada, na passagem que a gente falou antes ali, se tu és filho de Deus, ele disse, não, eu não tenho que provar nem fazer nada. O Pai disse que eu sou filho, e eu sou filho. E o que a verdadeira rocha, aquilo que mantém a gente firme, é entender o que Deus diz ao meu respeito. Ele diz o seguinte, eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Jesus diz, o Pai e eu viremos e faremos nele morada. Exatamente. E eu até hoje eu não vi nenhum contrato de aluguel com Jesus, até onde eu sei ele está morando permanente. Está morando permanentemente, é isso aí. Então, não fiz nenhum arrendamento, nada para ele, então ele está morando aqui e é dele. A Bíblia diz o seguinte, fostes comprado por preço. Exatamente. E o preço foi o sangue. Então, o sangue dele também é uma rocha que me mostra que ele pagou um preço caro e ele não vai abrir mão. Cara, imagina assim, eu comprar uma casa linda, que eu paguei milhões, eu paguei tudo que eu tinha por aquela casa, e eu abandono, não tem lógica eu colocar um projeto de vida em construir algo e abandonar depois. E a gente está falando aqui de dinheiro, mas Jesus pagou com a vida. Exatamente. Ele se esvaziou, tipo, ele abriu mão de ser Deus para ser homem. Exatamente. E aí, depois, ele paga todo o preço, recupera, ele é retomado a posição de filho de Deus, e Deus mesmo junto com o Pai. E nessa posição, por tudo que ele passou, ele pagou. E assim, a gente é dele. Então, não é uma questão do que eu faço. A questão é que eu sou dele. E aí, o que ele vai fazer é problema dele, porque eu sou dele. Exatamente. Eu faço o que eu quero com aquilo que é meu. Mas no momento que eu já não sou mais meu, que eu pertenço a ele, eu sou problema dele agora. Exatamente. Você não está mexendo mais comigo. Você está mexendo com o Pai, com Cristo e com o Espírito Santo. Né? Aí a coisa fica mais complicada. E a coisa fica mais complicada, porque a gente não passa a viver mais por rótulos. Exato. Né? A gente não passa mais a viver aquilo que as pessoas dizem que a gente é. A gente passa a viver aquilo que Cristo disse e aquilo que Cristo fala a nosso respeito. Né? É o que a gente comentou anteriormente, Com que certeza. a gente é amado, que a gente é vencedor, E a que Bíblia tudo diz- podemos. A Né? Bíblia deixa isso bem claro em inúmeras passagens, né? A gente pegar principalmente o Novo Testamento, ele é todo ele afirmando a nossa identidade, mostrando quem é Jesus, mostrando o amor do Pai por nós, mostrando esse fundamento todo. A gente hoje não fala que é amado porque a gente acha que é amado. Ah, não, é por causa do meu cabelo bonito. Não daria, porque nem cabelo tem direito. Mas eu sei que eu sou amado porque ele diz que eu sou amado. Exatamente. Sabe? Então, se ele diz é verdade, Deus ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender do que disse, sabe? Olhando para essa passagem no sentido gracioso, a gente percebe que isso é uma segurança para nós. Muitas vezes eu já ouvi muita coisa da Bíblia, mas sendo colocada como se estivesse me acusando de alguma coisa.
E hoje, quando eu olho para a palavra, independente do Velho ou do Novo Testamento, eu vejo o contrário. Eu vejo Deus afirmando o amor dele e o compromisso dele comigo, sendo que eu não merecia que ele tivesse isso. E ainda Favor não mereço. imerecido. É isso aí. Favor, é graça, é vontade de Deus, é propósito de Deus que eu seja restaurado para viver uma eternidade com ele. E o favor dele estava desde o princípio, não desde começou a nova aliança aqui. Não, estava desde o princípio. De Gênesis a Apocalipse, tudo apontou para quem? Para Cristo. Tudo apontou. E outro ponto interessante que eu acho nisso tudo é vendo, né, lá atrás é a questão da mulher samaritana. Que é outro ponto também, se a gente olhar, é o outro ponto também que mostra o fundamento. Mostra essa rocha inabalável. Por quê? Porque a mulher samaritana, ela estava lá, pegando a sua água, vivendo aquela vida cotidiana, aquela vida amargurada, aquela vida cheia de peso, vivendo um dia de cada vez, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, Gabriela, né? E quando Cristo chega e pede para ela água, ela fica horrorizada. Mas como você, um judeu, me pedindo um copo d'água, me pedindo água para beber, né? E para a gente resumir, Cristo ele fala para ela, né? Essa água que você está bebendo, você bebe, mas você vai ter sede outra vez. Mas a água que eu vou te oferecer, ela é eterna, né? E é engraçado que a atitude dela, depois de ter esse encontro, de ouvir aquilo que ela ouviu, de sentir o que ela sentiu, a atitude dela foi correr e contar para os outros e dizer: gente, vocês não vão acreditar, vem aqui comigo. Algo novo aconteceu. Aí deixa eu perguntar, em que momento relata que ela se retrata com todo mundo das frustrações? Gente, antes de convidar vocês para a igreja, eu quero dizer, antes de nós irmos lá no poço, eu vou dizer que realmente eu já tive problema com o marido, eu não fui uma boa esposa, mas eu vou me retratar. Não, do jeito que ela estava, ela se sentiu amada e correu e disse: gente, alguém me amou do jeito que eu sou. E eu tenho certeza que se vocês forem, vocês vão ser amados também. Exatamente. Sabe, isso é o evangelho. É você perceber o quanto você é amado e dizer assim: cara, se ele me amou, tem espaço para amar eles também. Com certeza. Sabe, então, não é e muita gente usa isso como uma certa bengala, né? Eu vou consertar minha vida e daí eu vou fazer a obra. É porque primeiro eu vou ajeitar aquilo, daí eu vou para a igreja. Não. Você entendeu que você é amado? Sim. Então você está apto para pregar o evangelho. Exatamente. Porque não existe evangelho para quem não é amado. Exatamente. Porque nesse contexto ali, ela entendeu, né, que ela precisava colocar a vida dela na rocha que era Cristo. Porque ela tinha o firmamento dela no que? Na areia. Quando a gente tem o firmamento na areia, a gente se frustra. Com certeza. E a vida dela era cheia de quê? De frustrações. E quando você disse, Tiago, e foi realmente o que aconteceu, que quando ela recebe esse algo novo, quando ela recebe esse novo e ela realmente começa a perceber que ela é amada, né? Que ela pode fazer tudo no que fortalece ela, acontece isso. As outras pessoas começam a perceber. E como você bem disse, ela não precisou se retratar. Automaticamente as pessoas perceberam isso, né? Opa, ela foi uma coisa e voltou totalmente outra, né? A confiança que ela foi, porque vamos lá, cara, você simplesmente sair de um lugar e arrastar uma multidão de gente no sol do meio-dia para ir para um poço, escutar alguém de um povo que não era amigo deles, tipo, ela pega o seguinte: samaritanos, vamos lá no poço porque tem um judeu gente boa lá. Traduzindo para o nosso tempo aqui. Exato. A galera não ia, convidado por ela, para escutar um judeu. Vocês estão... Mulher, tu bateu a cabeça. Aí tu imagina a convicção, a ousadia e mais. Cara, o Espírito estava nela. Não foi ela convidando. Foi o Espírito Santo falando através dela. Exatamente. E isso mostra, como a mulher falou, ela estava na rocha desde o momento que ela entendeu que ela era amada do jeito que ela estava. Exatamente. Então ela não foi no fundamento da vida dela, para dizer: não venham porque a minha vida está um espetáculo. Não, venha porque mesmo do jeito que está a minha vida, eu experimentei o que é o amor de Deus. Então assim, esqueçam o que vocês têm escutado da religião e venham ouvir o próprio Deus falando.
o valor que vocês têm. Exatamente. E isso é o que a gente está falando, né? Tudo que a gente falou até aqui resume nisso, porque eu acredito, eu me colocando em cena naquele momento, por mais que ela convidou os outros samaritanos para vir até no poço e escutar as boas novas de Cristo, mas automaticamente eu posso perceber, assim, eu vejo isso, que as pessoas viram algo novo nela. Ah, com certeza. Quando aquela mulher, eu acredito que começou a ser avistada, automaticamente as pessoas viram algo novo. E foi o que a gente comentou antes, aquilo que o Alex falou antes, né? Que não precisa estar escrito na tua testa, você não precisa estar proclamando, falando dele. Automaticamente nas tuas atitudes, ele vai estar ali e ele vai estar presente, né? Isso é incrível. E isso é a atitude que a gente tem que ter também, igual a mulher do poço. Tipo, chamar, convidar, venha ver quem é esse Cristo. Venha conhecer, se aprofundar nele, ver quem que ele é realmente. Se firmar totalmente nele. Com certeza. É incrível, porque quando se trata de rocha inabalável, tem muita, mas muita coisa a ser falada. Mas eu espero que nessa noite, você de casa aí, juntamente com a nossa conversa, né, pôde compreender, né, pelo menos um terço daquilo que é realmente essa rocha inabalável, que hoje a gente viu que é Cristo. Amém. Né? E é maravilhoso esse bate-papo, é maravilhoso essa troca de experiência, porque a gente torna aquilo que era outrora desconhecido para o conhecido. A gente tira isso da escuridão e coloca isso na luz. Porque, né, isso a gente consegue aplicar, né, do dia a dia. Como a gente falou nos nossos relacionamentos, na nossa família, né, no nosso trabalho. Desde o momento que você acorda, Cristo está ali e essa rocha vai estar contigo, te acompanhando em todas as tuas decisões. Né? Com certeza. Isso tira de nós o medo. A própria Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E o amor perfeito é o que vem dele. Então, se eu escuto a voz que Cristo escutou, de que eu sou amado, o medo já não tem mais espaço na minha vida. No momento que eu sou amado por Ele, cara, se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso aí. Essa é a rocha. Eu quero terminar o nosso painel de hoje justamente com essa frase que o Tiago acabou de falar. Quando você descobre que você é amado, você não dá mais lugar para o medo habitar em você. Né? A luz, ela com certeza revela tudo. E hoje eu quero agradecer a presença dos nossos convidados. Obrigado por ter aceitado esse convite e espero encontrar vocês mais vezes aqui comigo para a gente estar discutindo e falando desse evangelho maravilhoso. E se você de casa gostou desse painel, curta ele e compartilhe. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima, pessoal. Até. Tchau.